Então, boa noite. Vamos iniciar mais uma educação continuada de óleos essenciais. Então, vamos começar compartilhando a minha tela. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante para todo mundo, para mães, para as avós, na verdade, é para todo mundo, né? Então, para as professoras, nós vamos entender. Nós vamos dividir essa aula hoje em duas partes. Tá bom? Uma parte, então, eu vou dar hoje, e a outra parte, então, eu vou dar semana que vem, porque o assunto é muito extenso, tá bom? Então, para não ficar muito grande, vamos iniciar hoje e vamos terminar na semana que vem. Nós vamos encerrar uma parte hoje, que vai estar ligando a parte da semana que vem. Então, educando com amor, lógico, todo mundo educa com amor, todo mundo quer isso, né? E os óleos essenciais. Mas muitas vezes a gente não entende a forma como a gente pode estar fazendo isso da melhor forma possível. Então, por que os óleos essenciais, então, podem ajudar na educação dos nossos filhos? Com certeza isso pode ajudar, sim. Porque os óleos essenciais, eles vão fazer com que o nosso corpo possa ficar mais equilibrado. Nós possamos ter uma homeostase. O que é homeostase? É um equilíbrio interno e externo do nosso corpo, né? É um estado em que indica que o equilíbrio interno se mantém relativamente constante, independente do que está acontecendo por fora. Então, independente dos problemas e nas coisas que estão acontecendo, o meu organismo continua equilibrado. Porque problema sempre a gente vai ter, né? A coisa é como eu consigo resolver isso sem afetar o meu organismo, sem adoecer, sem estressar, tá bom? Então, os óleos essenciais, eles vão modular. Quando a gente começa a passar por uma série de problemas que costumam atrapalhar a nossa parte interna, é porque nós estamos jogando para uma parte daquelas coisas para algum órgão frágil que a gente tem. Então, a ideia de usar os óleos essenciais é para fortalecer os nossos órgãos, alguns órgãos são frágeis, para poder aguentar os trancos do dia a dia, de quarentena, de um chefe, de um funcionário e problemas do dia a dia, tá bom? Bom, muita gente acha que os óleos essenciais é só um cheirinho, não é verdade, né? Ele tem um cheiro, sim, às vezes gostoso, às vezes ele até é ruim para alguns, né? Mas os óleos essenciais, eles são muito potentes. Todo mundo acha, mas vai demorar muito para poder fazer efeito. Não é verdade, né? Então, o que a gente prova? O que eles provam? Né? Que em 22 segundos, depois que eu inalo, em 22 segundos, ele vai alcançar as moléculas do meu cérebro, vai entrar no meu sistema límbico, né? Em 22 segundos. Em 2 minutos, ele vai estar na minha corrente sanguínea, tá bom? E em 20 minutos, eles vão estar em todas as minhas células, vão ter afetado todas as células do meu corpo, tá bom? Então, eles são eficientes, sim. Quando a gente pensa nisso, como é um cheiro, a gente tem que começar a pensar também e algumas outras coisas que podem tirar a gente da nossa homeostase. Produtos de limpeza, cheiros que para nós são tóxicos, tem a gente que acha que limpar a casa com aqueles produtos fortes, isso tudo também vai para o meu sistema límbico. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá bom? Então fica aqui a dica. É uma outra coisa que a gente tem que pensar também. Fazer um detox na nossa casa com algumas coisas, tá bom? Óleos essenciais são usados há mais de 1000 anos, tá bom? Então, a gente encontra na cultura, que a gente vai lendo as coisas, a gente vai vendo que desde a época, né? Na Bíblia, a gente lê lá que levaram óleo essencial para Jesus, que as pessoas usaram óleo essencial para cuidar de coisas, de doenças, de problemas, enfim. A gente sabe que os óleos essenciais não é um modismo, né? Não é uma coisa que agora está na moda todo mundo falar disso. Não, é que agora as pessoas estão conhecendo mais, porque agora a gente tem essa propaganda toda pela internet, a gente tem condições de ter mais estudos, então as pessoas estão entrando em contato. Mas o que é? São compostos voláteis, aromáticos, né? Eles são extraídos de folhas, de flores, de cascas,
de raízes, de resina, sementes de plantas ou miolo de frutas cítricas. Então, eles são voláteis, por isso a gente pode também, quando a gente vai passar na pele, a gente usa um óleo carreador, porque senão logo eles vão evaporar, tá bom? Nós podemos usar os óleos essenciais de 3 formas. Pode ser aromático, então eu posso pôr uma gotinha e cheirar, segura e solta por 10 vezes. Ou eu posso pôr num difusor elétrico próprio, não pode ser um umidificador, tem que ser um difusor, aquele que a gente põe água e coloca as gotinhas. Então aquelas micro gotículas vão só indo no ar e a gente fica um número de horas inalando aquilo e aquilo vai então para o nosso sistema límbico. Lá no nosso sistema límbico nós temos neurotransmissores que têm receptores e a hora que chega ali, então ele vai no nosso receptor, né? E aí então ele vai fazer o efeito que a gente quer. Ele vai fazer o nosso próprio corpo, né? Fazer, sem ser uma coisa sintética colocada lá dentro, tá bom? Eu posso usar de forma tópica, então eu posso passar, é sempre importante passar com um óleo carreador. O óleo carreador de coco da doTERRA, ele é bem fininho, ele é ótimo, né? Ele deixa, o que aconteceu aqui? Ele é bem fininho, ele é ótimo. Ele vai espalhar e a pele vai absorver rapidamente, tá bom? Será que está gravando ainda? Parece que deu um probleminha ali, deixa eu ver. Não, acho que ele está gravando. Está gravando, tá bom? Então, os óleos essenciais podem ser usados também na parte interna. Então, eu também posso tomar. Não são todos os óleos que eu posso tomar. Então, é bom eu ver quais podem tomar e quais não podem. Mas ele tem um efeito muito bom quando eu tomo. Ele tem um efeito mais rápido, mas ele perde também mais rápido. Quando eu passo, ele não tem um efeito tão rápido, mas ele dura um pouco mais. E quando eu inalo, ele também tem um efeito menor, demora um pouco mais, mas em compensação ele tem um efeito bem mais prolongado. Então, dependendo do que você precisar, é bom tomar, passar e inalar. Eu posso também usar na superfície. Então, eu, na minha casa, uso os óleos essenciais na parte de limpeza. Então, eu ponho vinagre com água, misturo e coloco óleos essenciais, que são bactericida, antifúngico, antiviral. Então, eu tenho uma coisa bem completa e eu tenho certeza que ele realmente não é só aquele produto que eu compro e ele vem escrito lavanda. Eu sei que aquilo ali não é uma lavanda de verdade, né? É só uma lavanda sintética com um cheirinho de lavanda, tá bom? Então, a gente pode usar, então, os óleos essenciais de diversas formas. Lembrando que, para criança, gestante e idoso, eu sempre vou diluir um pouquinho mais, porque o metabolismo do idoso é muito devagar, porque a gestante está com um bebezinho que o metabolismo é bem acelerado, e também porque as crianças também têm um metabolismo acelerado. Então, a gente vai diluir para que ele possa, então, ter o efeito desejado. Tá bom? Por que, então, os óleos essenciais vão ajudar na educação? Porque se você tiver um problema de humor, por exemplo, TPM, se você está estressado, tudo isso você pode usar os óleos. Se você está com fadiga, com baixa libido, uma pessoa que está com baixa libido vai ter um dia a dia alterado também. Se a pessoa está muito agitada, com falta de energia ou muita energia, se a pessoa está precisando se acalmar, relaxar, meditar, usa um óleo essencial e vai fazer aquela meditação dirigida. Se você está pensando demais numa só coisa, demais, usa um óleo cítrico, por exemplo, junto com óleo para poder acalmar, e aí vai refletir o que você precisa. Pode usar os óleos para desintoxicar. Usar os óleos para melhorar a qualidade de vida também no sentido físico. Se seu intestino está ruim, você também pode usar os óleos essenciais. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Depois do nosso cérebro, o lugar onde mais tem neurônio é no nosso intestino. Então, a gente tem que cuidar do nosso intestino com muito carinho. Então, como que as pessoas falam? Ah, fulano está enfesado. Enfesado é cheio de fezes. Ele vai mexer no seu humor. Então, o óleo essencial pode te ajudar nessa parte também. Ele vai te ajudar
a equilibrar o seu organismo. Logo que vai, com certeza, ajudar na educação dos seus filhos, porque educar filho é educar filho o tempo todo. A forma como eu trato a minha mãe, perto ou longe dos meus filhos, né? Como eu trato as pessoas, como eu lido. Agora, uma pessoa enfesada, complicado, coitado desse pai, coitado dessa mãe. Então, o óleo essencial, ele vai ajudar a família inteira. Cada um com seus problemas e características físicas ou emocionais, tá bom? Tá sem foco, tá trabalhando muito, tá sem foco, tá em casa tendo que fazer home office, também vai te ajudar nos óleos essenciais. Se você tem problema de medos, insegurança, precisa de óleos que vão te aterrar, te ajudar, né? Tem uma coisa escrita errada ali. Dicas para os pais, né? Então vamos lá. Então, pensando que eu estou com o meu organismo, usando os meus óleos essenciais, mais para frente eu vou passar a dica de alguns óleos essenciais. Lembrando que os óleos essenciais têm de 100 a 300 propriedades cada óleo. Então, um mesmo óleo pode ajudar para um monte de coisa. Assim como um óleo que pode fazer muito bem para mim, pode não fazer bem para o meu marido, por exemplo. O que é não fazer bem? Eu já indiquei lavanda, né, para uma mãe, e para aquele pai deixou ele mais agitado. E para aquela mãe acalmou. Então, é difícil a lavanda fazer isso com alguém, mas 80% vai reagir de um jeito. 20 a 30% vai reagir de uma outra forma. É normal, porque cada organismo está de um jeito, cada organismo responde de um jeito. Assim também com remédios alopáticos. Um remédio alopático não serve para todo mundo. Para a maioria, aquele remédio seria muito bom, e para alguns não é. Tá bom? Então, por isso que ele não faz o mesmo efeito para todo mundo. Então, uma coisa muito importante é os pais, então, afinarem os instrumentos. Entender qual é o tipo de educação nós vamos dar para os nossos filhos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a mãe não falar uma coisa, o pai falar outra. A mãe age com firmeza, o pai é muito mole. Ou os dois são dois, né, Hitler ali fazendo. Então, tem que tomar cuidado. A gente tem que ter o equilíbrio, que é a parte mais difícil do ser humano, né? É nós conseguirmos o equilíbrio. Então, a gente tem que conversar e temos que decidir como nós vamos ensinar, como nós vamos repreender, tá bom? Não pode cada um falar uma língua que vai confundir as crianças. Tem que ter muito cuidado na educação dos filhos para não ter um comportamento que a gente chama de intermitente. Ora pode, ora não pode. Ora eu tô boazinha, ora eu tô bravinha. Ora eu tô mãezona, ora eu tô carrasca. Cuidado, porque isso confunde os filhos, eles estão sempre na defensiva. Na infância, isso não vai ter tantos resultados, mas isso vai dar resultado para você lá na adolescência. Eu detesto a palavra aborrecente. Eu falo para as mães, essa palavra não existe. Quando eu sou procurada, eu faço muito atendimento a mães, né? Fazendo consultoria para ajudar na educação dos filhos. E quando elas falam que, ai, meu filho está aborrecente, eu falo, não é verdade, né? Então, pensa o seguinte, a infância, eles são uma esponjinha. Tudo que você coloca, eles vão absorvendo, absorvendo, mesmo que você não queira. Por isso que eu falei, a educação dos filhos, ela acontece o tempo inteiro. Ela não tem 2 horas de educação, 3 horas de educação. Não. É a educação enquanto eu estou conversando com meu marido, a educação no tipo de filme que eu assisto na televisão, a educação quando eu faço algum comentário, quando eu critico, quando eu falo mal de alguém. Isso já está entrando, é educação. Quando eu sou muito pessimista o tempo todo, estou educando. E eu escuto muito no consultório, nossa, sou igual minha mãe, eu não queria, sou tão pessimista. Aquela mãe não sabia, mas enquanto ela estava sendo pessimista, ela estava passando essas informações que em algum momento esse filho ia devolver, né? Vai pegar em algum momento isso. Está sendo guardado lá, tudo numa esponjinha, tá absorvendo tudo. Então, é muito importante o casal definir como vão fazer. Tá bom? Não é o papel só da mãe, nem é só o papel do pai. Então, muitas vezes, depois que a gente tem filhos, a gente tem que melhorar, a gente tem que ser pessoas melhores, porque os nossos filhos vão estar observando tudo, tá bom?
Nós precisamos ter objetivo. Por que que eu não vou fazer tal coisa? Porque eu não quero tal coisa. Então, eu preciso ter o objetivo, eu preciso ter metas com os meus filhos e a minha família, mas automaticamente eu vou ter comigo também, né? Precisamos também ser sinceros com os nossos filhos. Não dá para mentir, porque a mentira os filhos vão perceber e isso vai trazer consequências também. Todos nós temos que corrigir os filhos, né? Mas eu tenho que ter certeza também que quando eu for fazer uma correção assim, eu já tenha feito ao longo do dia vários elogios. Eu já fui positiva em várias coisas, mas a gente também não pode fazer elogios vagos. Eu vou ensinar como que a gente pode fazer esses elogios, tá bom? Não ter remorso, por exemplo. Tem muita mãe que grita, briga, bate e depois, ai, filho, eu te amo. Ai, é pro seu bem, a mamãe te ama, desculpa. Uma vez, pode ser que passe. Duas. Depois isso não vai ter um efeito bom, tá bom? Muita coisa também a gente pode se antecipar, tá bem? Como que é se antecipar? Eu sei que determinada coisa deixa meu filho muito irritado. E eu sei o que esperar de uma criança de 3, 4 anos. Então, eu me antecipo a ele. Bom, antes que ele entre naquele comportamento, eu me antecipo e já bolo como eu vou fazer. É muito importante a gente entender as fases também. O que eu tenho que esperar de um bebê de 1 mês? Que durma a noite inteira, mama e dorme? Não. O que eu tenho que esperar de uma criança de 3 anos? A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a mãe tem um segundo filho, aquele primeiro fica tão grande. E às vezes as mães exigem muito dele, daquele primeiro. Mas é importante a gente estudar as fases, lembrando que nenhum é igual ao outro. E essa fase que a gente estuda é por volta de. Então, a gente lá, com 3 anos, ele já faz tal coisa, o meu ainda não faz, aí tem problema. Não, é por volta dos 3. Pode ser com antes dos 3, um pouco depois dos 3. Mas é importante a gente entender o que cada fase traz para as crianças, tá bom? O que esperar dessa criança. Então, hoje eu gostaria de falar de um tema especial dentro dessa parte de educação, tá bom? Sobre o grito, né? Sobre gritar. Não gritem com seus filhos e vamos entender por quê, tá bom? Bom, por mais que você se desculpe depois, por mais que você tente arrumar a situação depois, os estudos, os psicólogos mostram que o dano já foi feito. Por quê? Quando você grita, você cria um impacto no cérebro daquela criança e do adulto também, hein? Mas é que ele está em construção, né? Em desenvolvimento. Então, o ato de você gritar, você coloca essa criança em alerta. Quando a gente entra em alerta, tem coisa em perigo, a gente produz um hormônio, tá bom? Então, a hora que eu grito, o cérebro já modifica. E, em seguida, ele começa a produzir um hormônio. Que hormônio é esse? É um hormônio cortisol, que é o fuga e esquiva, é o hormônio do estresse. Então, olha essa gravurinha aí. Quando eu grito, é mais ou menos isso que eu faço com o meu cérebro. Eu libero tanto cortisol que estressa, mas é com a finalidade dele fugir, dele escapar. Mas a criança não vai fugir nem escapar. E isso acontece 1, 2, 3. Essa quantidade excessiva de liberação desse cortisol vai afetar a formação do cérebro da criança. Não vai ser igual. O hipotálamo, né, é uma estrutura cerebral relacionada com as emoções e a memória. Ela vai ter até um tamanho reduzido. É a ciência. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque a gente às vezes foi criada assim, mas a gente pode cortar esse ciclo. Tudo bem, você pode ter sido criado assim, mas você não precisa começar a perpetuar isso, tá certo? A gente pode cortar isso, porque senão isso só vai aparecer lá na frente, não é agora.
tá bom? Então, gritar com a criança tem o mesmo efeito de bater. Os berros, né? Eles podem desencadear vários problemas de comportamento, de depressão, a longo prazo. Isso mostra os estudos, tá bom? Isso não vai acontecer agora, isso vai acontecer lá na frente, tá bom? Tem um estudo muito bom, eu não sei se essa faixinha pega aí, um estudo muito bom de Harvard. Eles pegaram 3.929 adultos entre 25 e 75 anos, tá bom? E eles então foram fazer, as duas pesquisadoras, elas fizeram um trabalho online. E elas fizeram algumas perguntas, né? Algumas dessas pessoas eram irmãos ou eram até gêmeos, tá bom? Quais foram as perguntas, né? Essas duas pesquisadoras perguntaram o seguinte: quanto tempo e atenção sua mãe e seu pai lhe davam quando você precisava? Quanto sua mãe e seu pai entenderam seus problemas e preocupações? Quanto sua mãe e seu pai lhe ensinaram sobre a vida? E aí, então, né, as respostas nunca eram diretas, né? Sempre vinha aquelas explicações e tudo. Qual foi o resultado? Um resultado que a gente não precisa de pesquisa, tá bom? Mas eles fazem pesquisa hoje, que parece que hoje tudo tem que ser onde que está escrito. Antigamente as nossas avós falavam, todo mundo acreditava e acabou. Hoje tem que provar que está escrito, assinado, né? E se for de uma faculdade de nome, então, nossa, então as faculdades estudam. E é muito bom isso, porque o que eles chegaram à conclusão? Que ambientes onde tem carinho, onde tem afeto, mas tem firmeza, hein? As crianças são menos propensas a serem depressivas, usarem drogas ilícitas, cigarro, do que aquelas que cresceram em um ambiente hostil, com agressões, punições e gritos, né? E aquela casa onde não havia gritos, não havia agressões, punições, você encontrava indivíduos já adultos, né? Mais felizes, positivos, com uma autoaceitação, que se aceitam, né? Que sabem suas limitações. Bom, então esse é o caminho. Agora, como fazer isso? Como fazer essa educação? Hoje em dia, a gente tem que estudar sobre o assunto, porque as mães têm que trabalhar, os pais trabalham, a vida é muito diferente, muito corrida, mas por isso o casal é um time. Então, é um time, marido, mulher e os filhos. Então, a gente tem que juntos estudar sobre aquele filho, aquele outro, o que a gente pode fazer, como a gente pode agir. Não é fácil, pessoal, eu sei que não é fácil. Eu tenho 6 filhos. Dos meus 6 filhos, nenhum era igual ao outro. Eu tinha um dos meus filhos que eu não podia falar alto, que ele fazia assim, ai, mamãe, ai. Eu venho de uma família italiana que todo mundo grita, fala, berra, né? E eu trouxe isso comigo. Meu marido já fala baixinho, já ele fala, Tati, fala mais baixo. Eu passei a vida inteira escutando meu marido, Tati, fala mais baixo, diminui o tom, diminui o tom. E eu fui, então, me doutrinando para diminuir o tom. Aquele meu filho não podia. Eu tenho uma outra filha, que se eu falasse com ela assim, por exemplo, se eu falasse com esse meu filho, desce daí imediatamente, falasse brava. Ele olhava para mim, descia e ficava tão magoado, chateado. Nossa, eu não conseguia mais nada dele. Se eu falasse com ele assim, filho, pode subir aí, vamos descer? Vamos descer. Ah, mas eu quero. Não pode, filho, não pode porque machuca, eu explicava, tal, tal, tal. Ele descia, escutava, de boa. Se eu falasse isso para minha outra filha, olha, filha, não pode. Ela olhava para mim, ó, saía correndo e continuava fazendo. Não é uma tarefa fácil para a mãe, que tem mais de um filho, sabe? Tem que lidar com esse de um jeito, com aquele de outro jeito. Por isso a gente vai se tornando cada vez melhor, né? Porque a gente vai tendo que se lapidar, né? A gente vai ter que ir modificando algumas coisas naqueles nossos repentes, tem que ser modificados, porque senão vamos prejudicar aquilo que a gente tem de melhor, que são os nossos filhos, né? Tem um outro trabalho de uma universidade de Michigan, e esse trabalho fala, então, que eles pegaram crianças jovens, né, de 13 a 14 anos. Lembra, aborrecente a gente não usa essa palavra, porque não tem aborrecente. Tem crianças que estão devolvendo a infância delas na adolescência, correto? Então, na infância elas absorvem tudo, chega na adolescência elas devolvem, tá bom?
Então, os pesquisadores constataram que 45% de mães e 42% dos pais admitiram ter gritado com seus filhos e, em alguns casos, até terem insultado. E aí, então, eles foram ver o desenvolvimento desses filhos, né? Então, os adolescentes dessas famílias desenvolveram diversos problemas de conduta no ano sucessivo, diretamente daquelas famílias, diferentemente daquelas famílias que não houveram esses gritos. Observaram dificuldades de aprendizagem, sintomas de depressão, brigas na escola, até pequenos roubos em lojas. Nossa, mas o grito faz tudo isso? Pessoal, acabamos de falar no início. Vai fazer com que ele produza um hormônio, uma overdose de hormônio toda hora. Porque não é de vez em quando, é um hormônio que deveria acontecer. Por exemplo, se um rato entrar aqui agora, eu vou produzir imediatamente cortisol e vou sair correndo. Então, ele é próprio para isso, para eu poder sair correndo. É um hormônio do estresse, é um hormônio usado para você realmente luta e esquiva, fuga. Agora, você imagina uma criança produzindo esse hormônio o tempo todo. Não dá para ser normal. Vai sair prejudicado. Então, por isso estão aí os estudos. Ah, mas eu fui criado assim e estou normal. Pode ser. Se olhar bem de perto, será que realmente não trouxe alguns prejuízos? Tem aqueles que foram resilientes, que conseguiram. Mas os estudos estão mostrando que a maioria não vai conseguir dessa forma, né? Então, a gente sabe que os gritos vão afetar o nosso equilíbrio emocional. O corpo caloso, né, o ponto de união entre os dois hemisférios do nosso cérebro, também vão receber um fluxo sanguíneo que vai ficar afetado. Com isso, o equilíbrio emocional dele vai sofrer. E a capacidade dele de atenção e outros processos cognitivos que a gente está vendo hoje, nunca teve tanta criança com TDA, TDAH, DDA, tudo. Um monte de coisas hoje que não tinham tanto antigamente. Ou, antigamente, as crianças eram criadas assim e a gente podia não perceber? Até pode ser. Mas hoje a gente tem visto o quanto isso tem atrapalhado os adolescentes, atrapalhado os pais, atrapalhado, eles vão se sentindo diferentes, né? E isso realmente afeta, né? Então, verifica se não está imitando um comportamento dos seus pais. Então, isso é uma coisa que a gente tem que observar. Será que a síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Então, a gente tem que observar se isso não está ocorrendo. E tudo bem. E eu posso quebrar esse ciclo, né? Então, eu não preciso repetir esse padrão porque isso aconteceu comigo, tá bom? Eu posso cortar esse padrão, tá bom? Então, é importante eu entender que estudos têm sido feitos para realmente ajudar a gente a ter uma qualidade de vida melhor e proporcionar para os nossos filhos uma qualidade de vida melhor, tá bom? Então, é possível modificar? Sim. Não consigo modificar? Eu nasci assim, a minha mãe é assim, meu pai é assim. Realmente eu não consigo fazer esse processo se eu não fizer alguma coisa para ter um retorno. Ou seja, se eu não fizer alguma coisa, alguma meta para modificar, eu não vou conseguir modificar. Eu tenho que perceber e aí então eu tenho que fazer a mudança, eu tenho que ter estratégias para fazer isso, tá bom? Senão é possível que eu esteja prejudicando o que eu tenho de mais importante na minha vida, aquilo que para mim é muito importante. Então, se for tão forte, eu indico buscar ajuda psicológica. Senão, vamos usar os óleos essenciais para acalmar, para relaxar. Você tem que prevenir. Eu já sei que na hora do banho é aquela confusão. Então, eu me antecipo, eu uso um óleo essencial no meu pé, eu inalo óleo essencial, eu passo na criança, eu passo em mim e eu me preparo para aquele momento. Com certeza, eu vou ter uma qualidade melhor. E se eu tenho um comportamento muito pior no dia a dia, que eu não estou conseguindo, então eu preciso de ajuda. Tá bom?
Mas normalmente eu vou conseguir sim, tá bom? Então, os óleos essenciais podem ajudar os pais para ter paciência. Lavanda, Serenity, Petitgrain, camomila, juniper berry. E olha, é berry, não é berry, viu? Tem muitos óleos que podem ajudar. Você pode pegar lá o manualzinho, eu adoro, tem um livro, um manualzinho aqui vem. Lá no finzinho vem óleos para acalmar. Vem uns mais de 30, 40 olhinhos para acalmar. Então, não podemos usar a desculpa, mas eu sou nervosa igual a minha mãe. Tá bom, mas eu posso modificar, porque eu devo ter uma genética do meu pai ou de uma avó que era calma, de alguém. Não, todo mundo lá era nervoso, tá bom? Eu corto o ciclo, eu modifico, eu quero, tá bom? Paciência na parte das crianças, ajudá-los a desenvolver essa paciência. Tem criança que realmente é mais desafiadora. Então, tem vários óleos que podem ajudar, tá bom? Eu gosto muito, não dá tempo de eu falar de cada um, mas eu gosto muito dos óleos Kids. Mas se você não tem o óleo Kids, né? Por exemplo, não tem o Calmer em casa, mas você tem alguns desses que eu coloquei, ó, ylang-ylang, lavanda, camomila romana, beleza, faz a sua própria misturinha. Vai te ajudar. Vai ajudar a criança a ficar menos agitada, menos estressada, nervosa, irritável, tá bom? Isso aí sempre vai ajudar. Tem o Brave que eles falam, né? Que esses óleos, eles foram desenvolvidos por cientistas, médicos, biólogos que se juntaram, fizeram uma pesquisa e nessa pesquisa eles encontraram alguns óleos que, fazendo uma sinergia, eles poderiam ajudar nesses quesitos que estão aí. Perfeito! Tem pronto, tá bom? Mas se você não puder ter ele pronto, não tem em casa e você está precisando, mas você tem a laranja-lima, você tem o sândalo, você tem a canela, faz a sua misturinha, tá bom? Dá para fazer você mesma a sua misturinha e usar, que vai ajudar. Tem o Rescue, que é a lavanda, hortelã-pimenta, copaíba. Então, vai ajudar crianças que têm medo, têm problema na rotina do banho. Começou o banho, começa a gritaria, começa a confusão, tá bom? Então, eles desenvolveram esses óleos para as crianças. Mas tem muito adulto que usa também. Tem adultos que são muito sensíveis aos óleos. Então, comprar esses que vêm prontos e diluídos já está ótimo, tá bom? Esses já são próprios para a criança, porque ele já é diluído. Então, criança que tem muita raiva, que faz muita birra, que parece que é incontrolável. Esse é um óleo muito bom, que pode também ajudar. Tem crianças que não cooperam, né? Tem ali todo um histórico, tá bom? Mas aí você pode pensar assim, nossa, eu já fiz tanta coisa errada, será que dá para arrumar? Dá, claro que dá. Esse é o nosso maior negócio. A gente arruma daqui, a gente espreme dali, a gente tira dali, é maravilhoso, dá certo, aposta que dá certo, tá bom? Busca ajuda se você estiver muito inseguro. O Tinker, olha aí, DDA, TDAH, hiperatividade, falta de clareza mental, enfim. Dica, no final do dia, muito importante, vocês avaliarem como foi o dia, como foi a educação naquele dia. Como foi o seu dia, você já vai saber como foi a educação que você proporcionou para os seus filhos, tá bom? E é importante o casal se juntar de vez em quando, uma vez por semana, e avaliar como a gente está indo. Olha, querido, eu acho que você podia conversar com ele de outra forma, ou ela, olha, querido, eu acho que você precisa dar mais atenção, aquele nosso filhinho está precisando disso ou daquilo. Pessoal, isso é um time, né? Às vezes o que um enxerga, o outro não enxerga, por isso os dois juntos vão conseguir, tá bom? Não é papel de um nem papel do outro, é papel dos dois. Então, é importante a gente entender se o que eu fiz naquele dia para o meu filho, eu fui respeitosa, eu levei em consideração, né, os sentimentos do meu filho, eu ensinei para ele ter senso de aceitação, eu consegui fazer com que ele se sentisse aceito, amado, se sentir importante. Eu consigo mostrar para o meu filho, né, que ele é importante para mim, mas que ele também precisa ter a autoaceitação. Eu considero efetivo, bom aquilo que eu fiz nesse dia. Isso aí vai poder ajudar meu filho no futuro? Será que alguma coisa que eu fiz hoje pode afetar meu filho no futuro?
Eu tenho ajudado meu filho a desenvolver habilidades sociais valiosas, ser empático, traz segurança, responsabilidade, ou eu faço tudo por ele, tudo, porque eu sou rápida. A gente precisa conseguir ensinar para os nossos filhos o quanto eles são capazes. E isso eu vou ver no meu final do meu dia. No final do dia eu vou perceber se eu estou conseguindo fazer isso. E se eu não fiz bem hoje, amanhã eu posso fazer melhor. Eu tenho outro dia. Começa de novo amanhã. E quando for preciso, vamos voltar atrás, conversar para aquele filho, olha, a gente pensou bem, vamos mudar o sistema, vamos fazer assim agora, vamos fazer assado. E conforme vão tendo as idades, você vai tendo nesse time os filhos também, os filhos mais velhos, e ajudando com os filhos mais novos e assim por diante. Tá bom? Então, os óleos essenciais podem ajudar as mães e pais com noites mal dormidas, as mães com modulação hormonal, a parte de humor das mães, pode ajudar com uma parte de tristeza, desânimo, TPM, estresse, perdão, muito apego, tá bom? Deixei aí um monte de óleos que podem ser usados para tudo isso. Parte de insegurança, parte de apatia, tá bom? E na semana que vem, a gente vai esmiuçar um pouquinho. Hoje a gente conversou um pouquinho sobre os gritos, sobre o efeito dessa parte intempestiva que a gente pode ter e o quanto isso pode estar atrapalhando a educação dos nossos filhos, tá bom? Então, a semana que vem a gente vai conversar um pouquinho mais sobre como fazer isso, como melhorar essa qualidade, tá bom? E os óleos essenciais a gente pode usar o tempo todo, no difusor, inalando, passando, tá bom? Semana que vem, então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre outras coisas relacionadas, então, à educação, tá bom? Bom, vamos encerrar, então, a nossa gravação. Um grande beijo e eu vou, então, agora responder as perguntas e vamos fazer um sorteio, tá bom? Então, vamos lá.